A gente vai falar de um assunto gravíssimo para começar a conversa, né, que é essa Operação Verão, porque ela já teve, enquanto a gente está gravando, 30 mortes confirmadas pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Isso a gente está chamando de Operação Verão, na Baixada Santista, mas na verdade é uma continuação daquela Operação Escudo que, em setembro do ano passado, a gente teve, em 40 dias, 23 mortes. Então, a gente teve, num período mais curto, mais mortes confirmadas, isso até o momento é o que a gente tem, e também o secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, disse que ainda não tem previsão para terminar, na verdade, essa ação. Então, a gente ainda pode ter a confirmação de mais mortes enquanto a gente está conversando. E nesses dois casos, nessas duas operações, foram em decorrência de mortes de policiais. Então, vamos lá. Eu queria te ouvir a respeito dessa operação, da gravidade disso, porque o Cláudio Aparecido da Silva, que é o ouvidor das polícias, já denunciou diversas violações que estão acontecendo. Ele tem conversado diretamente com as famílias na Baixada Santista. Para citar só uma delas para o nosso início de conversa, eu queria citar o caso do José Marcos Nunes da Silva, de 45 anos, um catador de recicláveis. A família dele conta que ele implorou pela própria vida e que ele não tinha nada a ver, ainda que ele tivesse, mas ele não tinha nada a ver com a morte desse policial que desencadeou essa Operação Verão. Então, para a gente começar essa conversa, vamos por aí. Esse é um caso bem emblemático, né, o do catador, porque partimos do pressuposto do seguinte: quem é periférico sabe, eu sou da periferia, meu escritório é dentro da periferia, dentro da Coab 2 de Itaquera. Todo mundo que é periférico, que está nos assistindo aqui agora sabe, ou o cara ele é bandido, ou ele é trabalhador. Ou ele bate cartão, ou ele fica de plantão na biqueira. Não existe espaço para essas duas coisas caminharem em conjunto. E há indícios, testemunhas e provas que comprovam que esse catador ele batia cartão todo santo dia lá na cooperativa para fazer a reciclagem dos catados. Então nós estamos falando de um cara que morreu 3 horas depois do oficial da rota ter sido baleado, numa ação completamente desastrada, onde se busca vingança e não justiça, e é aquela famosa operação para inglês ver, e o Brasil ele é excelente em fazer operação para inglês ver. Então, partindo desse pressuposto, onde a gente está no tribunal da internet, onde as pessoas buscam vingança e não justiça, se a polícia, que em tese, por via de lei, tem a fé pública em suas palavras, então se o policial está dizendo é porque de fato aconteceu segundo a lei, as pessoas de casa também acreditam. Olha, nosso policial tá falando é porque de fato ele tava. Só que isso já é comprovado em juízo, inclusive com precedentes do STJ e do STF, que não basta só a palavra do policial. A palavra do policial ela é importante, mas ela tem que vir munida de outras provas. É por isso da importância de implementação de câmeras corporais, de testemunhas. Se você partir do pressuposto de que, na maioria dos crimes envolvendo tráfico de drogas, 90% as testemunhas são apenas os policiais militares, a gente tá partindo de um lugar um pouco complexo, né? Pra chegar numa justiça e não numa vingança. É muito importante isso que você fala, doutor Efferson, porque eu justamente quero trazer dois casos aqui de câmeras, especificamente no Guarujá, que é no litoral paulista que a gente está conversando. A gente teve policiais militares flagrados quebrando uma câmera de monitoramento numa comunidade. E aí, essa gravação mostra esse momento que eles entram, né, na rua, perto de um beco, tal, segura uma arma e, enfim, ele quebra essa câmera e muita gente está se questionando o porquê disso ter sido feito. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a essas imagens. E aí, a gente vai para a câmera nas fardas dos policiais, que é uma ação que segurança pública também é ciência, né, evidência científica do que funciona e o que não funciona, e a gente tem evidência científica de que câmera nas fardas coíbe letalidade policial. Mas a gente tem um governador de São Paulo, já nesse ano de 2024, falando de novo que é contra as câmeras nas fardas, e não só isso, né? Ele questionando essas câmeras, o uso das câmeras, mas dizendo que ele não vai mais aumentar o investimento nesse tipo de equipamento, que ele precisa aumentar em outras coisas. Quer dizer, por que a gente vai na contramão do que está funcionando? Qual que é o objetivo do governador dar uma declaração como essa?
E acho que isso se aplica também nesse caso gravíssimo que a gente está conversando, né? Sim, o Brasil ele tem um histórico muito alto de ir na contramão do mundo em relação a questões legislativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo o caminho reverso da privatização dos presídios. Lá, eles já viram que esse sistema não está dando certo, eles estão desprivatizando os presídios. Aqui no Brasil, nós estamos no debate de privatizar. Lá nos Estados Unidos, eles estão usando e potencializando a utilização das câmeras. Aqui no Brasil, não. A gente quer retirar. É interessante esse ponto da câmera, principalmente desse vídeo do policial que aparece quebrando essa câmera, porque a guarnição que estava nessa operação quebrando aquela câmera, eles alegaram que essa câmera era usada pelo tráfico. Partindo dessa premissa, eu convoco qualquer jornalista que está assistindo a gente, com base na lei da informação, de acesso à informação, solicita a inteligência da polícia para que apresente esse relatório com provas concretas de que aquela câmera específica era utilizada pelo tráfico. E se fosse, ela poderia ser utilizada como prova como qualquer outra câmera. Pois é. Então, de novo, a gente volta naquela questão da fé pública, a gente volta de novo naquela questão de que o braço armado do Estado, ele, em tese, ele não é para pensar. Existe a inteligência da polícia e existe a polícia militar. A polícia militar não investiga nada. A polícia militar é uma ação ostensiva. Quando você vê um policial quebrando uma câmera de segurança, ele tá ultrapassando as suas atribuições enquanto policial. E outra, a gente de novo, né, nessas operações, por exemplo, a Operação Verão, eu não sei se vocês sabem, mas ela é a segunda ação letal com o maior número de mortos da história da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só perde para o massacre do Carandiru, com 111 mortos em 1992. Notem que a Polícia Militar, em 1992, realizou o massacre do Carandiru. Aqueles detentos que sobreviveram foram transferidos para diversas casas de detenção no estado de São Paulo. Muitos deles foram parar na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. O que aconteceu com esses presos que foram parar na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté? Eles criaram o primeiro comando da capital. O PCC ele só existe por causa do massacre do Carandiru. Essa Operação Escudo e a Operação Verão está criando um outro precedente para que, ainda assim, nós tenhamos um movimento reverso da criminalidade, ou seja, não vai acabar, a criminalidade vai aumentar, e somado a isso, Gabi, a gente tem também o projeto de lei que acabou de ser aprovado no Senado, que retira as saídas temporárias. Então, se você pegar dentro da capital, no estado de São Paulo, uma ação que já matou mais de 30 pessoas em menos de um mês, somada a esse tipo de projeto, nós não estamos combatendo a criminalidade com isso, nós estamos dando precedente para que o crime tenha uma alavancada, ele alavanque, e com isso, ações como essa, que são apenas eleitoreiras, que servem apenas para ganhar voto, não é à toa que é em ano de eleição que essas coisas estão acontecendo, tá? Então a gente continua fazendo leis para inglês ver, ações para inglês ver, que no final do dia não vão trazer resultado, vão trazer votos para a extrema direita. É para isso que essas operações servem.